Gente, finalmente estou de volta para falar de teoria da decisão. Demorei tanto para gravar esse novo vídeo que já foi até lançada uma versão nova do livro, né? Do livro que eu estou usando, Introdução à Teoria da Decisão, de Martin Peterson, né? Saiu agora essa segunda edição, e a capa é essa aqui que vocês podem ver. A capa meio vermelha, não mais aquela capa azul dos outros vídeos, mas pelo que eu vi, o livro está mais ou menos a mesma coisa, tá? No capítulo sobre decisão sob risco, né? É o próximo capítulo depois desse que a gente fala hoje. Eu vi algumas mudanças, mas no geral acho que é a mesma coisa, tá? Hoje a gente vai falar de decisões sob ignorância, tá? Que são decisões em que o decisor não conhece as probabilidades de cada estado relevante, né? Mais especificamente, decisão sob ignorância refere-se a casos em que o decisor 1. Sabe quais são as alternativas que ele pode agir, né? Quais são os atos que ele pode tomar. Ele sabe em que resultados esses atos podem levar, mas ele é incapaz de atribuir qualquer probabilidade aos estados correspondentes a esses resultados, tá? Às vezes, se usa o termo decisão sob incerteza como sinônimo de decisão sob ignorância, tá? Mas vamos dar um exemplo. Imagina que Jane, né, tá jantando com seu noivo num bistrô francês novo em Santa Bárbara, na Califórnia. Após um aperitivo vegetariano, ela precisa escolher entre o prato principal. Precisa escolher entre duas opções, né, no prato principal: hambúrguer e lot de mer, né, que é tamboril, é um peixe, tá? Jane considera pedir o tamboril, né, desde que ele seja preparado por um chefe de alto nível, mas tem dúvidas quanto à qualidade do restaurante. O aperitivo foi fraco, aí cozinhar o tamboril é difícil, né? Por outro lado, ela sabe que quase qualquer pessoa consegue fazer um hambúrguer decente, né? Gente, ela não pode atribuir nenhuma probabilidade à chance do tamboril estar bem preparado ou não. Até porque o bistrô é recém-construído, né? Ela nunca foi antes, ela nunca pediu esse peixe antes ali. Então ela sabe pouco sobre a situação para atribuir qualquer probabilidade significativa, que faça sentido, né? Então, qual alternativa a Jane deve escolher, né? Para responder essa questão, o decisor tem que aplicar alguma regra de decisão ou fornecer algum outro tipo de raciocínio estruturado para escolher uma alternativa em detrimento de outra, né? Vamos ver aqui, ó. Essa tabela aqui, ela meio que mostra o que está acontecendo, né? Aqui a gente tem as alternativas de Jane. Ela pode pedir o tamboril, né? Monk Fish. Ela pode pedir o hambúrguer. Ou ela pode não pedir nada, né? Ficar com fome. São os três atos que ela pode tomar. Existem dois estados relevantes. Ou o chefe é bom, ou o chefe é ruim. Se ela pedir o tamboril e o chefe for bom, ela vai ter um ótimo almoço, né? Um ótimo tamboril. Se ela pedir o tamboril e o chefe for ruim, ela vai ter um terrível almoço, terrível tamboril. Por outro lado, se ela pedir um hambúrguer, independentemente do chefe ser bom ou ruim, ela vai ter uma comida média, um hambúrguer decente, legal, né? Nada demais. E se ela não pedir nada, ela vai ficar só com fome, tá? Nesse vídeo, a gente vai falar de algumas regras básicas, algumas regras influentes, né, para a tomada de decisão sob ignorância, como esse caso, né? E aqui nessa tabela de baixo, tá, gente? Isso aqui é uma tradução dessa tabela aqui, utilizando valores numéricos, né? Como, é, como aqui a gente está pensando numa escala meramente ordinal, né? Se você não sabe o que é isso, vê o outro vídeo. Qualquer valor serve, né? Desde que ter um bom tamboril seja melhor do que ter um hambúrguer decente, e ter um hambúrguer decente seja melhor do que ter um tamboril terrível, né? Na verdade, não comer nada é melhor do que ter um tamboril terrível, né? Então, quais são as preferências de Jane? Um bom tamboril, essa é o que ela acha melhor. Segundo lugar, ela acha melhor um hambúrguer decente. Terceiro lugar, ficar com fome. E em último lugar, um tamboril ruim. Tá? Então, só precisa preservar essa ordem aqui. Né? O tamboril ruim talvez seja bem péssimo, né? Seja amargo, né? Seja que na Bahia a gente chama de arraia mijada. Muito ruim, né? Então, aqui serve. Então, a gente atribui o peso 4
ao melhor resultado para Jane, que é comer um bom tamboril. Peso 3 para o segundo melhor, que é comer um hambúrguer. Peso 2 para o terceiro melhor, que é não comer nada. E peso 1 para o quarto melhor ou pior resultado, que é comer o tamboril ruim. Né? Então, hoje a gente vai ver como é que a gente pode decidir jogos, ou jogos não, decisões, quais são os princípios que a gente pode utilizar para escolher o ato em casos de decisão como esse. Tá, então vamos pensar aqui. Seria claramente irracional para a Jane escolher esse terceiro ato aqui, A3. Por quê, gente? Veja só. Compare aqui o A2 com o A3. Independentemente do chefe ser bom ou ruim, o resultado do A2 é sempre melhor do que o A3. Os teóricos, nesses casos, dizem o seguinte: a alternativa A2 domina a alternativa A3. E é muito bem aceito o princípio chamado princípio da dominância, que prescreve que atos dominados não devem ser escolhidos. Então, como o ato A3 ele é dominado pelo ato A2, então seja lá o que ela for fazer, o A3 não é um ato racional. A escolha dela aqui é entre A1 e A2. Né? Vamos pegar outro exemplo aqui para a gente falar de dominância. Imagina que você vai viajar de Londres para Las Vegas. Essa rota é feita por duas companhias aéreas, Blackjack Airlines e a Air Mojave. Ambas oferecem tarifas e níveis de serviços equivalentes. Quando você estava prestes a reservar sua passagem, você lê no jornal. Você lê no jornal e a Air Mojave está à beira da falência. Portanto, você raciocina da seguinte forma: não importa se as informações sobre a Air Mojave são corretas ou não. Não tenho nada a perder ao reservar minha passagem na outra companhia aérea, que é a Blackjack. A tarifa e os serviços são os mesmos, mas não enfrentarei o mesmo risco de perder meu dinheiro. Portanto, é mais racional reservar com a Blackjack. Né? Isso aqui está aqui nessa tabela, aqui, tabela 3.3. Tenho dois atos: comprar o ticket na Blackjack, comprar o ticket na Air Mojave. Tem duas possibilidades. Ou as informações que eu li de que a Air Mojave está em falência são verdadeiras ou são falsas. Bem, se eu escolher comprar na Blackjack, independentemente dela ser verdadeira ou falsa, vai resultar para mim um ticket válido, eu vou conseguir viajar. Já se eu comprar na Air Mojave, se as informações forem corretas, eu vou perder meu ticket. Se a informação for falsa, eu vou viajar normalmente. Vamos pensar aqui que você acha que é melhor ter um ticket válido do que não ter. Né? De novo, essa relação aqui é ordinal, a gente não está tratando aqui de nenhuma intensidade de gostar ou não, simplesmente é uma ordem do que você gosta e do que você não gosta. Vamos usar 1 para a melhor opção aqui, que é ter um ticket válido, 0 para a segunda melhor opção, que é a pior, que é não ter um ticket válido. Então aqui a gente tem essa tabela aqui. Se eu escolher A1, que é comprar o ticket da Air Mojave, se a informação estiver correta, eu vou ter um ticket. Se a informação estiver errada, eu vou ter um ticket. Se eu comprar, A1 é Blackjack. Se eu comprar na 2, que é comprar na Air Mojave, se a informação estiver correta, não vou ter o ticket, 0. Se a informação estiver correta, eu vou ter o ticket. Né? Então, isso produz essa matriz aqui da 3.4, no qual é fácil ver aqui novamente que você tem uma relação de dominância. Né? Que o ato A1 domina o A2. Se você escolher fazer A1, não importa o que aconteça, seu resultado vai ser tão bom quanto ou melhor do que A2. Então não há motivo para escolher A2. A1 domina A2. Então, pelo princípio da dominância, A2 não deve ser escolhido. Né? Então, vamos ver aqui melhor o que diz o princípio de dominância de maneira um pouquinho mais precisa. Tá? Resumidamente, a gente deseja formalizar a ideia de que uma alternativa é melhor que a outra se, mas não somente se. Né? A gente vai ver que tem outros princípios para além da dominância. Mas se isso acontecer, uma alternativa é melhor que a outra.
se o agente tiver certeza que estará pelo menos igualmente bem de vida se a primeira alternativa que domina for escolhida, independentemente do estado do mundo que venha a ser o verdadeiro estado. Você não sabe qual é, você não sabe se a informação é correta ou não, mas você sabe que, independentemente disso, a alternativa A1 é melhor do que a 2. Melhor igual, ou seja, é melhor. Né? O princípio da dominância ele tem duas versões. Né? Vamos ver aqui. Ó. O princípio da dominância é forte e o princípio da dominância é fraco. Né? E está escrito de maneira um pouco mais normal, mas eu vou ler o que está escrito aqui. Ó. Esse símbolo aqui, né, a gente já estava usando assim em outros vídeos, esse símbolo aqui quer dizer que quando eu tenho um ato aqui, AX, e um ato AY, quando eu digo isso aqui, eu estou dizendo que o ato AX é ao menos tão racional quanto o ato AY, ou seja, realizar AX é ao menos tão racional quanto realizar AY. Tá? E quando eu falo isso aqui, desculpa, aqui a x é mais racional do que a y e como a gente faz com maior ou igual, aqui é ao menos tão racional quanto a y. E a gente vai dizer isso daqui, a x é exatamente tão racional quanto a y. Tá? Então a gente tem a x, a y, opa, aqui é só o maior, né? Mais racional, ao menos tão racional e exatamente tão racional. Claro que a gente pode aqui, a gente não precisa dos três, né? A gente poderia definir assim, ó. A gente poderia definir a x é mais racional que a y, se somente se a x é ao menos tão racional quanto a y e não é o caso de a y ser ao menos tão racional quanto a x, ou então não é o caso de a y ser tão racional quanto a x. Poderia fazer isso. E entre outras definições, tá? Acho que eu já falei disso aqui em outro vídeo. Beleza. Então, vamos pensar aqui que a gente tem esses símbolos aqui e vamos dizer que essa função aqui v, né, que está escrita aqui, ó, essa função v é uma função que tem duas entradas, ou seja, um ato e um estado. Então, o valor do ato AI no estado S, isso que quer dizer. Né? Então, se eu falo assim, é o valor do ato AX no estado S é Y, né? É isso que eu estou dizendo. Que se eu escolher esse ato e o estado verdadeiro for S, o resultado vai ser Y. O valor dele, para mim, vai ser Y. Tá? Então, beleza. Então, dado isso, a gente consegue ler aqui a dominância forte e a dominância fraca. Né? Tá aí na tela a versão mais formal. Eu vou ler o que ela está escrito. Olha só. Dominância fraca articula a ideia plausível de que uma alternativa é ao menos tão racional quanto outra se todos os resultados sobre todos os estados do mundo forem pelo menos tão bons quanto a outra. Então, vamos ver aqui. AI é ao menos tão racional quanto a J, se somente se o valor de AI dado S é maior que o valor de AJ dado S para qualquer S. Então, não importa o estado que se mostra o real, se eu escolher o ato AI, ele vai ter um valor maior ou igual que o AJ. Essa dominância fraca. E a dominância forte, eu tenho exatamente isso. Né? Então, AI e AJ tem um valor. O ato AI é mais racional, que é a dominância forte, né? Não é pelo menos tão racional, ele é mais racional mesmo. Que a J, se somente se o valor de escolher aí for maior ou igual de escolher a J, dado qualquer estado que venha ser o correto, e tem pelo menos um estado que o valor de escolher aí é estritamente maior do que o valor de escolher a J. Tá? Então, repetindo, dominância forte estipula que para que a alternativa seja mais racional que a outra, né? Então, que é mais racional, não é pelo menos tão racional quanto,
duas condições devem ser cumpridas. Os seus resultados em todos os estados devem ser pelo menos tão bons quanto os da outra alternativa. E, em segundo lugar, deve haver pelo menos um estado sobre o qual o resultado da alternativa dominante seja estritamente melhor que o da outra alternativa. Tá? Então, o princípio da dominância também pode ser aplicado a decisões sob risco, tá? Decisões em que eu realmente sei as probabilidades envolvidas. Né? Se conhecemos as probabilidades dos estados, ainda faz sentido escolher uma alternativa em detrimento à outra, se for certo. Né? Não importa a probabilidade, eu sei que qualquer estado que ocorra, independentemente de ser um estado muito provável, pouco provável, igualmente provável, eu sei que qualquer estado que ocorra, uma alternativa vai ser pelo menos tão boa quanto a outra. E se for dominância forte, eu ainda sei que alguns estados vai ser ainda melhor. Tá? Então, esse princípio é bem aceito. Tanto em decisão sobre ignorância e decisão sobre risco. Então vamos voltar aqui ao caso lá do tamboril, né? Esse é o nome do peixe. A questão aqui, que eu quero mostrar é o seguinte. Então, aqui nesse caso, a gente viu que esse estado aqui domina esse, e a dominância forte. Né? Então, como esse aqui domina, esse ato aqui, ele é irracional. Tá? Só que perceba que aqui o princípio da dominância ele só dá uma resposta parcial. Eu posso usar o princípio da dominância para dizer que o ato A2 é mais racional que o A1, ou seja, que o A1 ou que o A3 é irracional. Né? Mas nem o A1 domina o A2, nem o A2 domina o A1. Perceba. Aqui nesse caso, se o estado for S1, o A1 é melhor que A2. Se o estado for S2, o A2 é melhor que A1. Então, não há nem o A1 domina o A2, nem o A2 domina o A1. Então, nesse caso aqui, o princípio da dominância não dá para a gente a resposta. Então, a gente vai precisar de outros princípios de decisão sobre ignorância. Tá. Vamos começar agora a falar desses outros princípios que são menos aceitos, tá? São mais questionáveis. Vou falar aqui do princípio chamado maximin. E depois do leximin, que é uma variação do maximin, tá? É assim que escreve, ó. Maximin. Princípio maximin. Então, o princípio maximin concentra-se no pior resultado possível de cada alternativa. Segundo esse princípio, deve-se maximizar o valor obtido, o valor mínimo de cada ato. Né? Se o pior resultado possível de uma alternativa for melhor do que o de outra, então a primeira deve ser escolhida. Né? Então, é um princípio bem pessimista. Né? Então, vamos lá. Se não consegue resolver um caso por dominância, a gente vai ver a pior situação possível, o pior resultado possível. A gente vai escolher aquele que o pior resultado é o menos pior. Tá? É o melhor pior resultado. Né? Por isso que é o maximin. Maximizar o mínimo. Então, aqui o que está sublinhado é o pior resultado. Perceba. Se eu escolher o ATA1, se for o estado for S1, eu ganho 6. Se o estado for S2, eu ganho 9. Se o estado for S3, eu ganho 3. Esse aqui é o pior. Se o estado for S4, eu ganho 0. Se eu escolher a 2, aí no caso o pior vai ser esse. Né? 7, 4, 12, menos 5. 6, 4, 2, 2. 14, menos 8, 5 e 7. Beleza. Qual é o melhor, pior resultado? É o do ato A3. Se eu escolher o ato A3, o pior que pode acontecer comigo é eu terminar com 2. Né? Se eu escolher o A1, eu posso terminar com 0. Se eu escolher o A2, eu posso terminar com menos 5. Se eu escolher o A4, pior ainda, eu posso terminar com menos 8. Se eu escolher o A3, pior que pode acontecer é ficar com 2. Então, por isso, eu falei, é um princípio pessimista. Ele sempre focado no copo meio vazio, né? Porque, por exemplo, aqui, qual o melhor que pode acontecer comigo? É aqui no A4. Então, no A4 eu posso ter o melhor resultado de todos, 14, mas, por outro lado, eu posso ter o pior de todos, que é o menos 8. Como não sei a probabilidade de cada um, o Maximin fala, vamos focar no pior resultado, e o que vier
Para além disso, é lucro. Né? Então, se eu escolher o A3 e o estado for S1, eu ganho 6. Ótimo, lucro. Mas o importante aqui para o Maximin é que, se o pior acontecer, que eu escolher o A3 e cair S4, ainda assim eu estou com 2. Né? Perceba aqui que aqui também nada, nenhum domina outro, né? Aqui, ó, nesse caso, esse é melhor que esse, só que esse é melhor que esse. Então você não tem dominância. Nesse caso aqui do A2 com A3. Esse é melhor que esse, só que esse é melhor que esse. Não tem dominância. A3 com A4. Esse é melhor que esse, só que esse é melhor que esse. Não tem dominância. Por isso que eu preciso de outro princípio. O Maximin fala para eu escolher o A3. Tá? Vamos ver aqui a formalização do princípio Maximin. Tá aqui. Facinho, né? Vamos pensar que a gente tem essa função aqui min de AI. Né? Essa função retorna o pior resultado possível para AI. O valor de AI com S, dado que esse valor é o menor possível. Vamos dizer que eu tenho o estado S1, S2, e S3 e S4. O que essa função faz é o seguinte: eu vou pegar o valor de AI em S1, o valor de AI em S2, o valor de AI em S3 e o valor de AI em S4. Aí essa função min ela vai me retornar o menor desses valores, o menor resultado, o pior resultado que você escolher aquele ato, tá? Então, o Maximin fala que escolher um ato AI é ao menos tão racional quanto escolher um ato AJ, se o pior resultado de AI for maior ou igual ao de AJ. Simples. E, obviamente, vai ser estritamente melhor escolher AI em relação a J se o menor ato de AI for estritamente maior do que o menor ato de AJ. Tá? Então, a regra Maximin diz que um ato é ao menos tão racional quanto o outro quando o valor mínimo que se pode ser obtido com o primeiro ato é igual ou maior o valor mínimo que pode ser obtido por um segundo ato. Então, a regra Maximin não precisa de escala de intervalo, escala de ratio, né? Esqueci o nome, de razão. Basta a escala ordinal. Tá? Tudo que precisamos na escala ordinal, uma vez que a distância dos resultados é relevante. Está se focando só no pior resultado, não tem a ver com distância. Então, agora vamos voltar lá para o caso da Jane em Santa Bárbara, que é esse aqui. Aí, beleza. Aí, aqui, vamos tentar. Agora, munidos do Maximin, a gente consegue resolver esse caso. Qual é o pior resultado se eu escolher A1? É o 1. Qual é o pior resultado se eu escolher o A2? É o 3, né? Posso circular qualquer 3 aqui. Qual é o pior resultado se eu escolher o A3? É 2. Então, o Maximin fala que é racional escolher um hambúrguer. Porque na pior situação, você vai terminar com um hambúrguer decente. Você vai conseguir comer ainda, não vai estar enojado. Já o tamboril, você pode dar sorte de comer uma ótima comida, mas na pior situação você vai se dar muito mal. Tá? Então, se os piores resultados de dois atos forem igualmente bons, para a regra Maximin você deve ser indiferente. Né? Portanto, isso é contra-intuitivo, né? E se eu tiver um resultado, se o resultado de algum ato for $1 ou 2, enquanto eu tenho um ato A1 pode me resultar em $1 ou $2. E o meu ato A2 pode resultar em $1 ou 1 milhão, o pior resultado de cada um é $1. Então, o princípio Maximin fala assim, não, tanto faz, pode escolher qualquer um dos dois, mas não parece ser razoável, né? Então, por isso que a galera inventou um princípio primo do Maximin, mas que tenta levar em questão esses casos, que é o princípio Lex-Min. Né? Então, é a regra lexical do Maximin.
Maximin lexical. Tá? Ela é um pouquinho mais sofisticada. O que ela diz? Ela diz o seguinte: se os piores resultados forem iguais, bom, aí você compara os segundos piores. Se os segundos piores também for igual, bom, aí você compara o terceiro pior. E assim vai. Agora, se todos forem iguais, aí os atos são igualmente razoáveis. Tá? Então, é basicamente uma iteração do princípio Maximin. E ele é um princípio melhor, né? Porque a menos que todos os resultados possíveis das alternativas das escolhas, né, sejam exatamente iguais, a regra Maximin sempre vai, em algum momento, destacar um ou alguns atos como melhores do que outros. Né? Então, vamos ver aqui. Aqui, nesse caso aqui, tabela 3.7. Qual é o pior? Então, aqui, ó, se eu escolher a 1, o resultado pode ser 6, 14, 8 ou 5. 5 é o pior. Se eu escolher a 2, eu posso ter 5, 6, 100 e 100. Se eu escolher a 3, eu posso ter 7 ou 5. Então, a regra aqui, Maximin, fala assim, tanto faz. Tanto faz, você pode escolher qualquer uma. E não parece fazer sentido, né? Porque, por exemplo, a regra A1 e a regra A1 parece ser melhor do que a A3. Ela resulta em melhor, né? Quase todos os casos, menos em S1, né? Então uma não domina a outra, mas tirando S1, a A1 é melhor que a A3. E mesmo em S1, a A1 é um pouquinho pior só que a A3, né? E já a A2 também, a A2 é um pouquinho pior que a A3 em S1 e S2, mas ela é muito, 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 muito melhor em S3 e S4, né? Então, então Maximin fala, dá no mesmo. Leximin, não, Leximin fala assim, tá, o pior resultado é igual, beleza, vamos ver o segundo pior. O segundo pior aqui é 6, o segundo pior aqui é 6 e o segundo pior aqui é 7. Então, a Leximin fala, esse aqui, a 3 é o melhor. Perceba que não é tão intuitivo, né? Parece melhor o A2, mas o Leximin diz que a 3 é melhor, porque o segundo pior resultado é melhor do que o segundo pior resultado da A1 e A2, enquanto o pior resultado ela é igual. Né? Então vamos ver aqui a formalização do Leximin. É um pouco mais complicada, né? Então a gente vai ter aquela função de mínimo, né? Só que vai ter sempre mínimo n, né? Mínimo 1, mínimo 2, mínimo 3. Mínimo 1 é o pior resultado, mínimo 2 é o segundo pior, mínimo 3 é o terceiro pior, e por aí vai. Tá? Então, essa regra é a seguinte: o ato A1 ela é mais racional que o ato A2 se e somente se tem algum n, tal que o mínimo n de A1 é melhor que o mínimo n de A2 e, para todos os m's menores que aquele n, eles são iguais. Né? Então, é o seguinte: o A1 vai ser, o AI vai ser melhor do que o AJ se o mínimo 0, o mínimo 1, o mínimo 2, blá, 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 deles são iguais e o mínimo n do AI é melhor do que o do AJ. Basicamente isso. Tá? Então, como eu estava explicando, para comparar o mínimo 1, né, que é o pior. Eles são iguais, eles são de AI é melhor que a J, então AI é melhor que a J. Aí você se reduz ao maximin. É igual, vamos para o mínimo 2. O mínimo 2 de AI é melhor que o mínimo 2 de AJ? Se for melhor, o maximin fala que AI é melhor que a J. Se for igual, vamos para o 3, e assim sucessivamente, tá? Então vamos pensar aqui, qual seria um argumento para a gente aceitar tanto o maximin quanto o leximin? É porque são regras que têm o mesmo fundamento, né? Essa ideia bem pessimista de olhar para o copo vazio. O leximin só tenta ajeitar melhor algumas questões formais do maximin. Então, qual seria o melhor argumento para aceitar algum desses princípios, né?
É tentador raciocinar da seguinte forma. Num certo sentido, as regras maximin e leximin permitem o decisor tomar uma decisão sob ignorância. Permite você, em vez de tomar uma decisão sob ignorância, tomar uma decisão sob certeza. Por quê? Você está escolhendo um ato em relação ao outro porque você tem certeza que nos piores dos casos, aquele ato vai ser tão bom quanto o outro. Né? Se você está usando essas regras, certamente você não sabe qual o resultado real da sua escolha. Você não sabe qual é o estado que ocorre no mundo. No entanto, você sabe com certeza qual é o pior resultado possível. Então, esse é um tipo de certeza parcial que muitas pessoas parecem achar atraente. Se aceitarmos a premissa de que o pior resultado possível deve orientar nossas decisões, então podemos tomar decisões sem temer o resultado real, que sempre será pelo menos tão bom quanto o pior resultado. Né? Às vezes falam coisas daquele tipo, né? Sempre espere pelo pior, pois quem espera pelo pior nunca se decepciona, né? Tem esse tipo de sabedoria, vamos dizer assim. Contudo, alguns problemas de decisão parecem bastante irracionais. Em alguns problemas de decisão, parece bastante irracional nos concentrarmos no pior cenário possível. Então, vamos pensar aqui esse problema aqui. Tem esses dois atos, A1 e A2, tá? O ato A1, se o resultado for S1, ele é pior do que o A2. Ele dá um pouquinho menos do que o A2. O A2 dá 1.1, o A1 dá 1. Em todos os outros casos, o A1 é muito melhor do que o A2. E aí? O problema aqui é que tanto o Maximin quanto o Leximin fala que você tem que escolher o A2. Por quê? Qual é o pior resultado possível do A1? É 1. Qual é o pior resultado possível do A2? 1.1. Vamos dizer que é R$1 e R$1,10. Ou R$1.000 e R$1.100. Então, por isso, o Maximin fala, no pior caso, o A1 é pior do que o A2. Mas só que em todos os outros casos, o A1 é muito melhor do que o A2. Ele dá R$100.000. Será que nesse caso você realmente escolheria o A2? Parece não ser uma escolha muito sábia, né? Então, as regras do Maximin e do Leximin prescrevem que A2 deve ser escolhido em vez de A1. Contudo, do ponto de vista normativo, isso parece um pouco estranho. A maioria das pessoas certamente escolheria A1, porque a maioria das pessoas julga que vale a pena sacrificar 0,1 unidades de valor pela possibilidade de obter 100 unidades. O que alguém poderia dizer como resposta a esse contra-argumento contra o Maximin? Tá? Para começar, note que a matriz de decisão da tabela 3.8 dá a falsa impressão de que 100 unidades de valor serão um resultado muito mais provável do que 1. Tá? Percebam, aqui a gente não sabe as probabilidades. Talvez a probabilidade aqui seja... Deixa eu ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Talvez a probabilidade aqui seja 91. Seja 91%. E aqui, cada um desses aqui seja de 1%. Pode ser. A gente não sabe as probabilidades, tá? Só que essa tabela aqui parece levar a crer que é mais fácil acontecer algum desses atos aqui, só pelo fato de deles serem muitos, tá? Do que esse aqui. Isso daí é uma falsa pressão, tá? A tabela não está dizendo isso. A gente pode fazer isso reduzindo essa tabela a essa aqui de baixo, né? Como todos esses estados aqui, S2 a S10, eles têm os mesmos resultados, a gente poderia fundir eles num estado só. A gente vai ter essa tabela 3.9, que é uma representação tão boa quanto a 3.8, até melhor porque ela é mais resumida. Né? Aí agora a gente não tem mais a ideia de que o ato... que está até errado, né? Que é S1 não, que é S2 ou S3, etc. A gente não tem mais a impressão que é mais provável acontecer S2, S3, S4 ou S10 do que S1. Porém, né, mesmo fazendo isso, ainda assim parece razoável sustentar que a primeira alternativa é melhor que a segunda.
contrariamente às recomendações do Maximin ou do Leximin, né? Por isso, essa tipo de regra ela é bastante questionável, tá? E exatamente também por isso que a galera tem mais regras, né? Outras propostas tentando melhorar esses problemas aí do Maximin e do Leximin. Então, a regra do Maximin destaca o pior resultado possível, né, de uma decisão como sua única característica normativamente relevante. No entanto, poderíamos igualmente destacar o melhor resultado possível, né? Vamos ver aqui, a gente é o otimistão, a gente só olha para o melhor resultado possível. É, então, é melhor jogar na loteria porque o melhor resultado possível é ganhar 100 milhões do que pegar 3 mil reais, com certeza. Pode ser esse cara que quer sempre arriscar. Né? Essa regra aí, né, que não é essa aqui, otimismo e pessimismo, seria a Max. É Maximin, é Maximax. Né? Maximin, maximizar o mínimo, Maximax. Maximizar o máximo. Vou olhar o melhor resultado possível, eu quero escolher o ato que tenha o melhor resultado, que tenha um resultado possível. O ato que, dado algum dos possíveis estados, tem o melhor resultado possível de todos. Então, os defensores da regra Maximax, que quase não é ninguém, tá? Não é uma regra muito plausível, sustentam que a racionalidade exige que prefiramos alternativas nas quais o melhor resultado possível seja o melhor possível. Ou seja, deve-se maximizar o valor máximo que pode ser obtido com o ato. A regra Maximax tem surpreendentemente poucos adeptos entre os teóricos da decisão. Mas, tanto quanto eu posso dizer, é quase tão razoável quanto a Maximin. Por quê? Por que a gente pode olhar só para o pior resultado possível e não pode olhar para o melhor resultado possível? Não parece ter motivo para você preferir um ou outro. Né? Pessimismo extremo, otimismo extremo. Então, a regra Maximax ela serve como uma introdução útil para essa outra regra que a gente vai falar agora, que tem atraído mais atenção por parte dos teóricos da decisão. É a regra otimismo-pessimismo, originalmente proposta por Rubix. Não sei falar por Pix. O pior que eu escrevi aqui, né? Isso aqui é um W, tá? Rubix. Então, outro nome para essa regra é regra do índice alfa. Tá? Então, eles têm esse índice alfa e mede o grau de inclinação ao risco que o agente tem. Vamos dizer assim. Então, a regra do otimismo e pessimismo pede que o decisor considere tanto o melhor quanto o pior resultado de cada alternativa e depois escolha uma alternativa de acordo com o seu grau do decisor, né? Lembrando que aqui é racionalidade instrumental, seu grau de otimismo ou de pessimismo. Então, para tornar a sugestão precisa, suponhamos que o grau de otimismo de um tomador de decisão possa ser representado por um número alfa entre 0 e 1. Então, alfa igual a 0 é o pessimista mais pessimista e alfa igual a 1 é o otimista mais otimista. Nós outros estamos aí no meio, tá? Alguns dos nossos alfas estão mais próximos de 1, os caras que jogam na bet estão mais próximos de 1, eu que não jogo estou mais próximo de 0. Algo desse tipo, tá? Então, o que essa regra diz? Então, o max aqui, né, uma função que nem o min, só que ele retorna o valor máximo de um, de uma, de um ato, tá? Então, ele fala o seguinte, o ato AI é mais racional que o AJ se... Então, aqui é tipo a média ponderada, tá? Eu pego o ato máximo e multiplico pelo meu alfa, meu grau de risco que eu estou aceitando tomar, e eu pego o mínimo e multiplico por 1 menos meu alfa, que é o meu grau de não risco, vamos dizer assim. E aí eu comparo isso daqui com o da outra alternativa. Tá? Então perceba, se meu alfa for alto, é,
esse fator aqui vai ter mais peso. Então, dependendo do meu grau e quão inclinado estou em tomar risco, eu vou focar mais no maior resultado ou no melhor resultado, né? Naturalmente, a gente pressupõe que o alfa do agente ele é fixo na avaliação de todas as alternativas, né? Agora, perceba uma coisa. Se meu alfa for zero, ou o cara super pessimista, esse fator aqui é cancelado, né? Porque você zero vezes max, zero vezes max. E a regra otimismo-pessimismo colapsa no maximin. Se eu vou escolher o AI em relação ao AJ, se o volume mínimo do AI for maior do que o AJ. Né? Já que eu estou multiplicando esses dois pelo mesmo fator aqui, esse fator aqui não importa também. Vai ser 1, na verdade, né? E vai ser 1, 1 menos 0 é 1, né? Vai ser 1. Então, na verdade, não vai importar se isso aqui for menor que isso aqui. Tá? Então, se o meu arco for 0, essa regra colapsa no maximin. Se o meu arco for 1, ao contrário, se eu for o cara otimistão que quer tomar risco, esse fator aqui, 1 menos 1 é 0, né? Então esse fator aqui vai ser cancelado. E essa regra colapsa no maximax. Tá? Então por isso que ela é uma regra que leva em conta as duas coisas. Então a regra pode ser, otimismo e pessimismo pode ser concebida como uma generalização das regras maximin e da maximax. Vamos para um exemplo, tá? Tem essa tabela aqui. O melhor resultado possível, se eu tomar o ATA 1, vou botar círculo para o melhor e quadrado para o menor, tá? O melhor, o pior. Círculo para o melhor, quadrado para o pior. Então, o melhor resultado, se eu tomar esse ATA 1, é 100. E o pior resultado é 10. Então, são esses dois que eu vou levar em conta. Vamos pensar aqui que meu alfa seja 7. Ou seja, eu sou um cara que gosto de tomar algum risco, né? Maior que 0,5 é um cara que toma mais risco, menor que 0,5 é um cara que toma menos risco. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui essa calculadora aqui só para que não está fazendo conta, tá? Então, é 0,7 vezes 100 mais 1 menos 0,7, né? 0,3 vezes 10. Então, o resultado aqui é 73. Então, o resultado aqui desse ato 1 é 73, dado o meu alfa, tá? O meu alfa fosse diferente, seria diferente. Vamos ver no ato 2. Qual é o melhor do ato 2? 90. E qual é o pior do ato 2? 50. Então o ato 2 parece melhor, né? Apesar de que eu sou bastante... Eu tomo muito risco. Como eu tomo muito risco, apesar do ato 2, né? Eu tá com, vamos dizer, com uma rede de proteção muito maior, porque na pior situação eu vou pegar 50 em vez de 10. Como o agente aqui ele toma muito risco, talvez o resultado dê até perto aqui, ou quem sabe o ato 2 dê até melhor que o ato 1, porque a gente vai ter um peso muito maior para o 90 e muito menor para o 50, né? Vamos ver. Eu dar Enter aqui, pá, né? É bom que essa calculadora aqui ela guarda, né? Então vai lá. Então, meu alfa é 0,7 vezes 90 mais 0,3, né? 1 menos 0,7 vezes 50. 78. Então aqui, esse aqui foi um pouquinho melhor. Perceba, era para ser muito melhor. Porque o mínimo desse aqui é muito maior que o mínimo do outro. O máximo desse aqui só é um pouco menor que o máximo do outro. Mas como esse agente aqui, ele gosta de tomar risco, ainda assim ele ficou tentado para fazer o A1. Ele ficou tentado. Mas ainda assim ele fez o racional para ele é fazer o A2. Tá? Então a regra do otimismo e pessimismo exige claramente que o valor possa ser medido numa escala de intervalo. Diferentemente da minimax, tá? Lembra que a minimax eu falei que só importa a ordem.
Não importa a ordem, porque eu vou pegar o pior resultado. Comparar os piores resultados. Aqui depende do intervalo, porque eu estou fazendo essa conta. Estou somando e multiplicando, né? Então, se aqui simplesmente eu fosse escolher aqui, né? Botasse 1 para o pior resultado, 2, né? Essas diferenças fossem menores, o resultado seria diferente, porque o resultado da soma e da multiplicação seria diferente. Tá? É, enquanto, por outro lado, o maximin e o maximax exigem apenas que o valor seja medido em escala ordinais, né? Então, por isso que aquela afirmação que eu falei de que regra otimismo e pessimismo, de alguma forma, ela é uma generalização do maximin e do maximax, não é bem verdade, tá? Porque ela depende de mais coisa do que essas outras regras. Tá bom? A principal vantagem da regra otimismo e pessimismo é que ela permite ao tomador de decisão prestar atenção ao melhor e ao pior cenário ao mesmo tempo. O I e o índice alfa, que descreve a importância relativa desse cenário, dependendo da sua personalidade. Né? Lembrando aqui, repetindo, que aqui a gente está tratando de racionalidade instrumental, ou seja, o que é racional dado suas preferências e aqui também dado o quão afeito ao risco você é. Né? A objeção óbvia para esse tipo de regra é que não parece ser muito racional ignorar os resultados intermediários. Será que a gente deveria realmente ignorar todos os resultados que não são mínimos e nem são máximos? Nessa tabela aqui, os valores máximos e mínimos de ambas são iguais. Então, os máximos aqui são 100 e os mínimos são 10. Né? Então, não importa qual é o meu alfa, vai dar igual esse resultado aqui. O máximo é igual, o mínimo é igual. Eu vou multiplicar ele pela mesma coisa, vai dar igual. Porém, será que A1 é tão bom quanto A2? O A1, aqui também é mínimo, né? O A1 ele é um pouquinho pior do que a 2 nesse daqui, mas ele é bem melhor que todos esses outros. Só que como esses resultados aqui, 99 e 11, não são nem mínimo nem máximo, a regra nem olha para eles. Isso parece errado. Por quê? Porque nesse caso parece razoável escolher a primeira alternativa, né? Já que em quase todos os estados ela conduzirá a um resultado muito melhor e tem apenas um estado em que ela conduz a um resultado pior. Mas porque sempre tem esse estado aqui que conduz a um resultado pior? Para você não ter dominância, tá? Porque se aqui é igual, né? Aí se todos aqui fossem 99, aqui todos seriam melhor, certo? E esse aqui seria igual, aí o A1 dominaria a 2. Aí a gente não estaria nem discutindo nada, a gente faria só por dominância mesmo, não precisar de outro princípio. Tá? Então por isso que ele tem, por isso que tem sempre esse estado aqui em que não é tão bom, né, para não dar dominância. A objeção a esse tipo de argumento é a mesma do outro, né? Quando eu passo essa tabela longuíssima com vários estados em que o A1 se sai melhor que o A2, parece que eu estou querendo evocar no leitor uma intuição de probabilidade, que é mais provável que saia 99 do que sair 10, por exemplo. Mas, novamente, a gente não sabe as probabilidades aqui, tá? Talvez esse aqui, esse estado aqui, seja 99,99999%. E os outros aqui dividam a porcentagem restante, né? E se for esse o caso, o A2 é melhor que o A1, né? Porém, nesse caso, a regra otimismo-pessimismo também daria resultado ruim. Por quê? Porque ela diz que são iguais, né? Mas, enfim, a objeção permanece porque não parece haver um bom motivo para você se concentrar exclusivamente nos melhores e piores resultados e esquecer todo o resto. Né? Vamos falar agora de outra regra que é chamada de Minimax Regret. Não tem um nome muito bom para ela em português, tá? Minimax Regret. Que é minimizar o regret, né? Como é que chama? O arrependimento. Minimizar o arrependimento máximo. Então aqui você não quer minimizar
né, o outro é maximin, aqui é o minimax, tá? Maximin é maximizar o resultado mínimo, aqui é minimizar o arrependimento máximo. Tá? Aqui a gente está tratando aqui com a noção de arrependimento e não de resultado. Essa noção é interessante, vamos ver. Vamos pensar aqui. Imagine que você foi convidado a investir em uma empresa de software, né, uma startup. É claro que você pode perder dinheiro, né, mas o investimento é bastante pequeno. Vou dizer que o cara quer que você gaste R$ 1.000. Então, o fato da empresa poder ir à falência não te preocupa tanto. Tá, eu posso perder R$ 1.000. Tá? Porém, você pensa o seguinte, ó, meus amigos todos investiram nesse negócio. Se esse negócio der certo, chegar na próximo encontro da turma, vai chegar todo mundo de iate, eu vou chegar com o meu Chevette. Então você pensa o seguinte, pô, se der errado, eu vou perder R$ 1.000. Agora, se der certo, eu vou me arrepender tanto que eu prefiro perder os R$ 1.000. Basicamente essa é a ideia do minimax regret, tá? Alguns acadêmicos, né, consideram essa intuição importante e argumentam que o conceito de arrependimento é relevante para a tomada de decisão racional. Resumidamente, os defensores da regra do arrependimento, do minimax regret, né, sustentam que a melhor alternativa é aquela que minimiza a quantidade máxima de arrependimento. Agora, como é que a gente vai definir o arrependimento? Tá? Essas duas tabelas aqui são sobre o mesmo, os mesmos atos, os mesmos estados, né? E o que está aqui em negrito são os melhores resultados de cada ato, tá? O melhor resultado de cada ato. Aí aqui, essa tabela de baixo é a tabela de arrependimento. Então vamos dizer, se eu tomar o ato 1 e o estado verdadeiro for o primeiro, eu vou me arrepender quanto? Se eu escolhi o ato 1 e o resultado foi o primeiro, eu ganhei 12. Mas eu poderia ter ganhado 30. Então, meu arrependimento é de menos 18. Não é arrependimento sempre é negativo, tá? Menos 18. Por quê? É o quanto eu poderia ganhar mais que eu não ganharia, que eu não ganhei. É por isso que no caso da startup, o arrependimento, se fizer sucesso, vai ser alto. Porque eu poderia ter ganhado um iate e eu não ganhei. Então, é menos um iate de arrependimento. Então, aqui eu ganhei 12, eu poderia ter ganhado 30. Aqui eu ganhei 10, eu poderia ter ganhado 30. Então, é menos 20. Eu ganhei 30 e poderia ter ganhado 30 mesmo. Meu arrependimento é zero. Escolhi a melhor opção, dado esse estado. Eu ganhei 20, eu poderia ter ganhado 30, meu arrependimento é menos 10. Aí aqui, eu ganhei, se for a 1, e agora vamos pensar que o resultado que caiu, o estado que caiu foi o segundo. O máximo que se pode ganhar nesse segundo estado é 15. Se eu ganhei 8 e poderia ter ganhado 15, meu arrependimento é 7. Se eu ganhei 15 e poderia ter ganhado 15, é 0. Assim sucessivamente. Tá? Então é assim que gerou essa segunda tabela. Aí agora é um pouquinho mais complicado, né? Aplicar essa regra. Aí agora na matriz de arrependimento, né, que é essa segunda tabela, a gente vai ver qual é o arrependimento máximo de cada ato. Então, se eu escolher o ato 1, meu arrependimento máximo vai ser se cair o primeiro estado. Por quê? Porque nesse caso eu vou me arrepender 18. No segundo estado eu me arrependo só 7, que é de 8 para 15. No terceiro estado eu me arrependo 10, porque é de 20 para 30. E no segundo estado eu me arrependo 0, porque eu escolhi a melhor opção. No segundo, se eu escolher a 2, meu arrependimento máximo é de menos 20. Perceba, aqui eu estou falando arrependimento máximo. Mas arrependimento é sempre negativo, tá? Então, na verdade, stricto sensu seria o arrependimento menor, né? O menor arrependimento. Mas como arrependimento vamos pensar que o arrependimento é um módulo disso aqui, tá? O quanto eu me arrependi. Menos significa arrependimento e o número o quanto eu me arrependi. Tá? Aqui no A2 eu vou me arrepender mais se cair o estado 1, nesse caso, e nesse caso. Qual é o ato que tem o menor arrependimento máximo? É o A3. Se eu escolher o A3, por mais que eu não ganhe muito, eu ganho muito se
estado por verdadeiro, é o que eu me arrependo menos. Eu me arrependo no máximo 9. Outros eu me arrependo até 20. Então, se eu tô interessado em minimizar meu arrependimento, eu vou escolher o A3. Tá? Então, num certo sentido, tanto o Minimax, Maximin, né? É porque, olha só, a regra Maximin, que é maximizar o mínimo, também alguns caras chamam ela de Minimax, que é exatamente é, minimizar a perda máxima. Né? Então, por isso que tem o Minimax Regret também, de certa forma, ela é uma versão do Maximin. Então, como eu aprendi a regra Maximin como Minimax, minimizar a perda máxima, às vezes eu chamo ela de Minimax, tá? Mas aqui no livro é Maximin. Então, a regra do Maximin e o Minimax Regret selecionam uma alternativa sob a qual o pior cenário possível é o melhor possível, né? Então, tem a mesma intuição aqui no Minimax Regret e no Maximin. Mas as duas regras aqui operam sobre com base em descrições diferentes do pior cenário possível. Então, o Maximin ele quer melhorar o pior resultado e o Minimax Regret ele quer minimizar o arrependimento. Então, essa é uma diferença, tá? Elas não dão a mesma resposta. Se eu fosse, vamos pensar, se eu fosse escolher isso aqui pelo max e min, aí seria totalmente outro o meu raciocínio, né? Qual é o mínimo aqui desse ato? É esse, o mínimo desse ato é esse, o mínimo desse ato é esse, o mínimo desse ato é esse. Então, para o max e min, esse seria a melhor opção, que é tem o maior resultado do mínimo. Se eu fosse usar o Leximin, eu ia pegar o segundo pior resultado, que no caso é esse e aqui é esse, né? Então, pelo Leximin, A1 seria o resultado certo. E já pelo Minimax Regret é o A3, tá? Então, não é a mesma coisa, por mais que elas tenham o mesmo intuição de fundo, tá? Então, não é surpreendente que a regra do Minimax Regret seja mais complicada de expressar, tá? Eu não vou ficar mais falando especificamente a fórmula, o que quer dizer. Vou ler a fórmula, tá? Então, essa função aqui nova, max, você vê que ela não é a mesma função max lá do maximax, porque ela não pega um ato apenas. Ela pega esses valores aqui, ó, né? O valor de A1 dado esse 1 aqui na verdade ele pega a matriz de arrependimento. Perceba como isso aqui que está aqui dentro está formando a matriz de arrependimento. Está falando assim, ó, o valor que eu vou ganhar se eu escolher A1 e o resultado for S1, menos o resultado máximo, o melhor resultado para S1. Esse menos aqui é meu arrependimento se eu escolher A1 e se for S1. Aí meu arrependimento se eu escolher A2 se for S2, tarana, tarana. Então eu vou pegar todos os meus arrependimentos e escolher A1, comparar com os arrependimentos e escolher A2. E eu vou pegar o arrependimento máximo, e se eu escolher A1 com arrependimento máximo, e escolher A2. Se o meu arrependimento máximo de escolher A1 for menor que o arrependimento máximo de escolher A2, A1 é mais racional que A2. Tá, basicamente isso. A objeção mais complicada para o Minimax Regret é chamada de objeção das alternativas irrelevantes. Tá? Vamos ver. Essa tabela aqui, ó, tabela 3.14. Ela é obtida a partir dessa daqui, né? Você vê que eu tenho o ato A1, 2, 3 e 4 da 3.14 é igual ao ato A1, 2, 3 e 4 da 3.12. Mas foi adicionado aqui esse ato A5. Tá? Agora, por que esse ato essa alternativa é irrelevante? Porque esse ato é muito ruim. Ele é
ele é pior, ele não é um ato que vai ser escolhido, não é um ato que vai ser selecionado pela regra. Mas a objeção fala o seguinte: ao introduzir esse ato, eu mudo qual é o ato selecionado pela regra do minimax regret. Isso parece estranho. Por que eu adicionar uma alternativa que não é boa vai muda qual alternativa é a melhor? Vamos ver aqui. Ó. Então, aqui embaixo é a matriz de arrependimento da tabela. A 3.13 é a matriz de arrependimento da 3.12. Então, aqui, ó. Se eu, vou pegar aqui. Se o estado for esse primeiro aqui, o melhor resultado é 30. Aí, se eu escolher 12, vai ser 18, né? A tabela lá em cima. Vai ser 18, vai ser menos 20, tananã, tananã. Aí, aqui, né? Perceba que continua sendo o melhor resultado ser o 30. E aqui eu fiz a tabela. Aqui continua sendo o 15, né? E eu fiz a tabela. Aqui continua sendo 30 e eu fiz a tabela. E só nesse último caso aqui, se o ato for o 4, se o estado for o 4, o melhor resultado é escolher o assim. E aí, beleza. Essas aqui são as tabelas, tá? Então eu tenho que minimizar o arrependimento máximo. O arrependimento máximo de cada ato são esses daqui, tá? Qual é o que minimiza o arrependimento máximo? É o A3, né? Como a gente viu lá. Aqui o arrependimento máximo de cada ato vai ser totalmente diferente, tá vendo? É tudo se cair um A5. E agora aqui, qual é se cair esse último estado aqui, né? Por quê? Porque aqui eu introduzi um número bem alto. Qual é o estado que minimiza o arrependimento máximo? Agora é o A1. Então, eu adicionar uma alternativa que não é escolhida, muda o resultado da aplicação da regra, né? Ou seja, a resposta, que é a classificação das alternativas foi alterada por adição de uma alternativa não ótima. Se eu colocasse aqui uma alternativa ótima, que fosse melhor do que todas, beleza. Tudo bem alterar, porque eu vou escolher essa, que não tinha essa opção antes, agora tem, eu vou escolher ela. Agora, por que eu adicionar uma opção? Que nem se perguntasse, você quer manga ou maracujá? Aí eu falo assim, eu quero manga. Né? Sorvete, né? Manga ou maracujá? Eu quero manga. A fala, não, tem morango também. A fala, não, então eu quero maracujá. Não faz muito sentido, né? Por que adicionar a possibilidade de morango me faz mudar de manga para maracujá? Se me fizesse mudar para morango, fazia sentido. Mas, tipo, entre manga e maracujá eu prefiro manga, mas entre manga, morango e maracujá eu prefiro morango. Parece estranho. E é o que tá acontecendo aqui, né? Simplesmente adicionando uma alternativa ruim, que não será escolhida, assim alteramos a ordem entre as outras alternativas melhores, né? Isso é estranho. Então parece plausível que uma regra de decisão normativamente, não uma regra de decisão boa, ela seja imune a esse tipo de mudanças pela adição de alternativas relevantes. Tá? Agora vamos falar de uma outra coisa um pouco diferente, tá? O princípio da razão insuficiente. É outra maneira que às vezes se usa para resolver problemas de decisão sob ignorância. Né? Então, vários pensadores proeminentes, como Bernoulli, esse rapaz aí da esquerda, e Laplace, rapaz da direita, defenderam a regra conhecida como princípio da razão insuficiente. Então, o princípio da razão insuficiente prescreve que, se não houver razão para pensar que um estado do mundo é mais provável do que outro, então todos os estados se deve atribuir a mesma probabilidade a todos. De modo mais geral, se houver N estados e você não tem nenhum motivo para achar que um é mais relevante, assim, você racionalmente não tem nenhuma evidência para pensar que um estado é mais relevante, mais provável que o outro, você atribui a todos probabilidade 1 sobre N.
que vai dar 1 no total, né? 100%. Então, ao aplicar o princípio da razão insuficiente, transforma um problema de decisão sob ignorância num problema de decisão sob risco. E aí, o problema vai ser do nosso próximo vídeo, quando a gente for falar de decisão sob risco. Tá? A gente tem outras maneiras de resolver. Vamos dar um exemplo, né? Imagine que você reservou uma viagem de fim de semana de um país estrangeiro, para um país estrangeiro qualquer. Infelizmente, você sabe que você não sabe nada sobre o clima no seu destino. Que roupa você deve levar? Esse é o problema, né? Então, tem três possibilidades. E aí está em Fahrenheit, né? Será que ainda lembro? Então, a temperatura é uns 40 graus, ou seja, está quente. Quanto é que é? 50 Fahrenheit? Deve ser uns 10 graus, assim, um negócio desse. Porque quando dava 60 eu achava frio, assim, achava friozinho. Então aqui deve ser uns 10. Vamos dizer que aqui é 50 Celsius. Aqui é uns 10 Celsius. E zero é bem frio, é menos 30 Celsius. Um negócio desse. Zero é bem frio. Aí, beleza. Então, tem três opções. Pô, tá bem quente. E 50 a gente quer 40, tá, gente? 40, 50 não. Tá bem quente, né? Tá o clima de Porto Alegre no verão, clima de Porto Alegre no inverno. Esse clima aqui, só peguei esse clima, sei lá, no Michigan no inverno, né? Tá, clima de Alasca. Bizarro, friozão. Então, se a temperatura for 40 graus e você levar as roupas boas para 40 graus, então você tá bem, tá com o melhor resultado. Se for 40 graus, se a temperatura for 10, você leva roupa de 40, né? Vai sentir um pouco de frio, mas você não vai morrer de frio. Quem sabe você vestiu umas duas camisas aí, etc. Quem sabe você levou uma calça, você consegue se virar ainda, mas não tão bom. Agora, se você levou roupa de 40 graus, né? Camiseta, short, e chegou lá, tá menos 30, você vai ter um problema. Né? Você tem uma possibilidade bem ruim aqui. Se eu levei roupa para 10 graus e tá 40, eu vou passar um calor, né? Botar de camisa de. Botar na praia de calça jeans, botar de camisa de manga, mas não vou morrer. Zero. Pô, se eu levei a roupa de 10 e tá 10, beleza. Se eu levei a roupa de 10 e tá menos 30, vou passar frio. Né? Mas também, quem sabe, nem tanto. Vou botar duas calças, né? Uma por cima da outra, botar umas três camisas, vou ficar dentro de casa, vou sobreviver. Melhor. Se eu levar roupa de menos 30 graus, né? Sei lá, aquelas sobre-roupa térmica, aqueles casacão que você fica assim, até com os braços abertos assim. Se eu levar essa roupa e tiver 40 graus, basicamente estou muito mal. Né? Eu não vou morrer. Aqui é tipo, basicamente eu vou morrer, né? Aqui eu não vou morrer, mas vai ser muito ruim. Ficar sem camisa, eu acho. Botar uma calça e ficar sem camisa. Se eu levar essa roupa e tiver 10 graus, tá, beleza. Não vou usar muito e tal. Vou tirar um pouquinho das roupas, mas dá para viver. E se eu levar a roupa de menos 30 com menos 30, beleza. Só que a questão é essa, eu não sei. A probabilidade é que eu nunca fui para o lugar, nunca ouvi falar. Aí o princípio da indiferença fala o seguinte, ó, você não tem ideia. São três possibilidades. Você não tem ideia. Aí o que é que você faz, bicho? Tu fala assim, ó, tem 33% de cair esse, 33% de cair esse, 33% de cair esse. Aí você pega essas mesmos valores aqui, bota nessa tabela, e agora você tem uma tabela de decisão sobre risco. Você pode simplesmente fazer aí o valor esperado. Né? Pode calcular o valor esperado aqui. Ó. Aí você vai calcular assim. 15. Aí a gente vai ver no próximo encontro. Tá? Vou botar até um parênteses aqui, porque eu não sei qual é a ordem de prioridade dos 15 vezes 1/3. Mais zero, né? Zero vezes 1/3 vai dar zero. Mais menos 30 vezes 1/3. Então, meu valor esperado aqui do primeiro é menos 5. Igual menos 5. Para ver qual é o valor esperado do segundo. O valor esperado do segundo é zero. Não tem zero vezes 1/3, não vou fazer essa conta. 15 vezes 1/3
mais 0 vezes 1/3. Então, eu só preciso fazer só 15 vezes 1/3, que é 5. E aqui meu valor esperado é menos 15 vezes 1/3 mais 0, mais, que é perto da 0, né? 15 vezes, não tá nem indo, né? Tá, aqui, ó. Menos 15 com 15 vai dar 0, né? Porque vai dar menos 15 vezes 1/3, vai dar menos 5. 15 vezes 1/3, que vai dar 5, menos 5 mais 5 vai dar 0. Então, dado isso aqui, opa, vai dar 0. Dado esse aqui, a melhor opção é essa daqui. Então, a ideia aqui seria: eu transformei um problema sob ignorância num problema sob risco e apliquei a técnica básica de resolver problemas sob risco, que é calcular o valor esperado. Então, note o seguinte: o princípio da razão suficiente não recomenda nenhum ato específico. Ele limita-se a transformar uma decisão sob ignorância numa decisão sob risco, atribuindo probabilidades iguais a todos os estados. No entanto, quase todos que defendem o princípio da razão e ignorância, ou da razão insuficiente, também pensam que as decisões sob risco devem ser resolvidas calculando o valor esperado. Vou abrir aqui, tá? Então, a versão mais completa, essa versão aqui, o combo, princípio da razão insuficiente mais valor esperado, ela pode ser explicada, ser expressa assim. Então, o A1 é mais racional que A2, se somente se, esse aqui é o valor de A1, né, dado os diferentes estados, né? Esse somatório está pegando do estado 1, mas está pegando todos os estados do 1 ao 3, se for 3, a 5, se for 5. Aí aqui ele está atribuindo a probabilidade 1 sobre n, né? N é o número total de estados. Então, eu estou pegando o valor do estado 1, ou de A1 no estado 1, multiplicando por 1 sobre n, somando com A1 no estado 2, 1 sobre n, até chegar no estado n. Então, se essa conta for maior do que a conta para o outro ato, o ato é mais racional, foi exatamente o que eu fiz ali. Tá? Um problema óbvio com o princípio da razão insuficiente é que ele é extremamente sensível à forma como os estados são individualizados. Suponha que antes de embarcar em uma viagem, você considere se deve levar guarda-chuva ou não, né? Como antes você não sabe nada sobre o clima, né? Você pensa, tem 2 estados, ou está chovendo ou não. Aí você vai colocar probabilidades de estar chovendo sobre 5 e probabilidade de não estar chovendo sobre 5. Mas pense que você considere 3 estados, ou está chovendo forte, ou está chovendo fraco, ou não está chovendo. Aí o princípio da razão insuficiente vai dizer: você então coloca 1 sobre 3 para cada um desses estados. Mas peraí, então no primeiro caso você deu a probabilidade 1 sobre 5, ou 50% de chuva. No segundo você deu 66% para chuva. Então, dependendo de quais estados você considera, você vai dar probabilidades diferentes. E, obviamente, em muitos desses casos, você vai tomar ações diferentes, né? Então, até na internet, o pessoal tem essa piada, né? Qual a probabilidade de eu ganhar essa partida? 50%, ou você ganha ou não. Esse é meio que uma piada com o princípio da razão insuficiente. Parece que ele é muito sensível ao modo como você descreve. Outra objeção ao princípio da razão insuficiente é que não temos se não temos boas razões para pensar que um estado é mais provável que o outro, parece estranho conferir a probabilidade a eles. Parece estranho dizer que eles são igualmente prováveis. Eu tenho uma razão para achar que eles são igualmente prováveis? Também parece que não. Né? Se não tivermos razão, por exemplo, para pensar que um estado é 2 vezes mais provável que o outro, a gente não concluiria que ele é 2 vezes mais provável que o outro. Mas por que não tendo razão para pensar que eles são igualmente prováveis, eu devo concluir que eles são igualmente prováveis? De modo geral, o problema é que parece completamente arbitrário inferir que todos os estados são igualmente prováveis. Qualquer outra distribuição de probabilidade parece ser igualmente justificada, né? Ou seja, não é justificada. Né? Parece que você não tem que colocar probabilidade nenhuma aí. Alguém podia responder a isso
dizendo que todos os estados são igualmente prováveis em certo sentido especial essa distribuição. Porque se não temos razão para pensar que S1 é 2 vezes mais provável que S2, também provavelmente é verdade que não temos razão para pensar que S2 é 2 vezes mais provável que S1. No entanto, não pode ser o caso de S1 ser 2 vezes mais provável que S2 e S2 ser 2 vezes mais provável que S1 ao mesmo tempo. Somente quando atribuímos probabilidades iguais que é possível, né? Tanto S1 ser igual a S2 como S2 ser igual a S1. Mas ainda assim, por que atribuir uma distribuição de probabilidade quando você não tem motivo de preferir sobre outras? Esse aí é o pior problema, o princípio da razão insuficiente. Uma última maneira de tratar de problemas sob ignorância é uma maneira que eu acho estranha, tá? Mas eu vou tentar falar ela aqui. É introduzir atos randomizados. Tá, então, nessa figura aqui, nessa tabela 3.18, você tem a escolha entre o ato A1 e A2. Né? Se o estado for esse, o ato A1 é melhor. Se o estado for esse, o ato A2 é melhor. Né? Isso aqui você não dá para resolver por nenhuma regra. A não ser que você saiba as probabilidades aqui, não tem como você resolver com minimax, com nada disso. Você pode pensar o seguinte, tá? Em vez de selecionar A1 ou A2, eu poderia adicionar um terceiro ato. Esse terceiro ato é o seguinte: eu vou jogar uma moeda para cima, se cair cara eu faço A1, se cair coroa eu faço A2. Tá? E aí, nesse caso, esse terceiro ato, se cair cara eu faço A1, se cair coroa eu faço A2. O valor esperado dele é 1 sobre 2. E aqui, né, tanto nesse quanto nesse estado, o valor esperado dele é 1 sobre 2. E aqui, se cair cara eu faço esse, eu tenho 50% de chance de ganhar 1 e 50% de chance de ganhar 0. Ou eu tenho 50% de ganhar 0 e 50% de ganhar 1. Então, eu tenho meio. Tá? Certo? Então, randomizar entre o ato 1 e o ato 2 significa que uma nova alternativa é introduzida, que é o ato de randomizar entre os outros dois atos, transformando assim a matriz de decisão, que tem 2 aqui, numa matriz de decisão que tem 3. Né? Então, se a moeda for honesta, ela tiver realmente 50% de chance, eu vou cair com essa tabela aqui no 3.9. Né? Então, na matriz inicial, 3.18, todos os atos resultam igualmente bem de acordo com todas as regras de decisão estudadas até agora. Nenhuma seleciona A1 ou A2 aqui. Contudo, se a gente adicionar o A3 dessa maneira aqui como ato randomizado, ele será o escolhido, dada o minimax regrette, dado o maximin, dado o leximin também, o otimismo pessimismo, se o cara tiver o alfa maior que meio. Então parece que a gente ganhou uma coisa aqui adicionando, né? Então, por que o minimax vai, por exemplo, o maximin, desculpa, eu falei que às vezes chamar de minimax. O maximin vai escolher o A3, porque o mínimo dessa regra é esse, desse ato, o mínimo desse ato é esse, e o mínimo desse ato é esse. Então, ele tem o maior mínimo, é o A3. Tá? Por exemplo, se for teste essas outras regras. O arrependimento de escolher A3 é menor. O leximin também vai escolher A3, porque o maximin escolhe, né? E também o otimismo, pessimismo, se o alfa for maior que meio. Tá? Agora eu preciso enfatizar o seguinte: o ato aleatório A3 não leva a um resultado que vale a meio. Tá? O resultado, ao fazer o A3, você vai ter um resultado de 1 ou de 0. Porque você, no final das contas, você vai realizar o ato 1 ou o ato 2. Tá? O que está aqui como meio é o valor esperado do A3. Tá? Porque agora eu tenho uma probabilidade, eu posso fazer o valor esperado. Né? Então, na verdade, você vai enfrentar o problema de decisão apenas uma vez. Ou qual é o problema? Se você vai enfrentar o problema de decisão só uma vez, randomizar entre A1 e A2 não quer dizer que você vai ter um resultado meio. Você vai ter um resultado 0 ou 1. Né? Como eu disse, o meio é o valor esperado de randomizar entre 1 e 2. Mas seria mais fácil entender o que quer dizer esse valor esperado
se esse aqui fosse um problema que eu fosse enfrentar ele várias vezes, infinitas vezes. Então, quer dizer que se eu jogasse uma moeda, é esperado que eu tenha em média um payoff de meio. Tá? É uma conclusão um pouco estranha, né? Porque se alguém enfrentasse esse mesmo problema várias vezes, então qual estado vai ocorrer deveria ser fixo, né? Já que é o mesmo problema. Então talvez a pessoa tivesse só escolher A1 ou A2 na primeira e depois trocar se tiver errado, né? Algo desse tipo. Né? Além disso, se a verdade sobre os estados não for fixada, né? Pode cair resultados diferentes. Então, talvez a gente deva escolher a 1 ou a 2, né? Porque a gente não sabe a probabilidade aqui, a gente não sabe se é meio e meio. Se tem meio aqui e meio aqui. Não sabe. Então, talvez seria melhor escolher o A1 e ver se ele está caindo na maioria das vezes. Se ele começar a cair menos, trocar para o A2. Não sei, entendeu? Então, é meio estranho para mim, o que quer dizer quando você adiciona esse ato randomizado, mas é uma maneira que as pessoas usam para resolver problemas de decisão. Tá, gente? Eu vou parar por aqui. Né? Ainda sobre decisões sob incerteza, pretendo gravar um vídeo que eu acho que vai ser bastante interessante, que é um vídeo sobre o uso do princípio Maximin por John Rawls na teoria da justiça dele. Tá? Mas por enquanto, ficamos por aqui. Um abraço.